Competência determinada por prevenção. Estabelece o artigo 2º, parágrafo único, da Lei 7.347 de 85. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. Decidiu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que a competência se determina por prevenção nas ações civis públicas e coletivas quando o dano ocorre em mais de uma comarca, mas sem assumir caráter estadual ou nacional. Decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais que, em ação civil pública para recomposição de dano ambiental, o juízo que primeiro conheceu da ação fica prevento para todas as demais causas que envolvam o mesmo objeto ou causa de pedir, sobretudo quando reunidos em um mesmo processo todos os apontados infratores. Não há como subsistir o provimento judicial que desmembra o processo e, simultaneamente, impõe o regular prosseguimento da ação quanto a alguns réus e, com relação a outros, declara ser incompetente o juízo para processá-la, determinando sua sequência em outra comarca por meio de ofício e cópias do feito original. Competência em ação popular. A competência é do juízo de primeiro grau, ainda que proposta ação popular contra ato do Presidente da República. Decidiu o Supremo Tribunal Federal. Não compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente a ação popular ajuizada contra a Presidente da República. Precedentes. A ação popular não se qualifica como sucedâneo dos instrumentos de controle concentrado de constitucionalidade, nem viabiliza o exame em abstracto de situações jurídicas formadas sob a égide da legislação em vigor. Também não compete ao Supremo Tribunal Federal julgar originariamente a ação popular em que se questione a responsabilidade de conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, ainda que competente para ações em geral contra o citado Conselho. Decidiu o Supremo Tribunal Federal. O que a Constituição, com a Emenda Constitucional número 45 de 2004, inseriu na competência originária do Supremo Tribunal Federal, foram as ações contra os respectivos colegiados, e não aquelas em que se questione a responsabilidade pessoal de um ou mais dos conselheiros, como seria de dar-se na ação popular. O Supremo Tribunal Federal também não conheceu de ação popular contra auto-aumentos da magistratura. Disse: a simples alegação de que os juízes de primeiro grau estariam impedidos de julgar a causa, ação popular cujo juiz natural é o juiz de primeiro grau, não é suficiente para deslocar a competência para o Supremo Tribunal Federal na forma do disposto no artigo 102, inciso 1º da Constituição Federal. Somente a incompatibilidade de todos os magistrados de primeira instância, desde que comprovada nos autos, é que justificaria o deslocamento. Enquanto houver um juiz capaz de decidir a causa em primeiro grau, não será lícito deslocar a competência para o Supremo Tribunal Federal. Em alguns casos, o Supremo Tribunal Federal, invocando o artigo 102, inciso 1º, letra F da Constituição, afirmou ter competência originária para processar e julgar ação popular por envolver conflito federativo. Reclamação: usurpação da competência, ato normativo que demarcou a reserva indígena denominada Raposa do Sol, no estado de Roraima, caso em que resta evidenciada a existência de litígio federativo em gravidade suficiente para atrair a competência desta Corte de Justiça. Cabe ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar a ação popular em que os respectivos autores, com pretensão de resguardar o patrimônio público roraimense, posturam a declaração da invalidade da Portaria 534/2005 do Ministério da Justiça.
Também incumbe a esta colenda Corte apreciar todos os feitos processuais intimamente relacionados com a demarcação da referida reserva indígena. Reclamação procedente. Ação popular. Deslocamento da competência para o Supremo Tribunal Federal. Conflito federativo estabelecido entre a União e Estado-membro. Artigo 102, inciso 1º, letra F, da Constituição. 1. Considerando a potencialidade do conflito federativo estabelecido entre a União e Estado-membro, emerge a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a ação popular, a teor do que dispõe o artigo 102, inciso 1º, letra F, da Constituição. 2. Questão de ordem resolvida em prol da competência do Supremo Tribunal Federal. Compete à Justiça Comum, e não a do Trabalho, decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ação civil pública relativa à legalidade de contrato de gestão firmado pelo Distrito Federal e a Organização Social Real Sociedade Espanhola de Beneficência. Conflito de competência acolhido para declarar competente o juízo de direito da 8ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. A súmula 209 do Superior Tribunal de Justiça fixou a competência da Justiça Estadual para processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal. Em ação popular proposta contra o Tribunal Regional de São Paulo e seu presidente, para anular o processo de apuração de eleição municipal no Estado de São Paulo, decidiu o Supremo Tribunal Federal pela competência originária do Juízo Eleitoral de primeiro grau do Estado de São Paulo e, em grau de recurso, pela competência do próprio Supremo Tribunal Federal, por ser o Tribunal Regional de São Paulo réu na ação. Lê-se no acórdão. A presente ação, a pretexto de evitar lesão à moralidade administrativa, que se consubstanciaria na ilegalidade por parte dos réus, decorrente do esconder o registro do procedimento eleitoral de determinada urna eletrônica, visa principalmente a anulação do processo de apuração da eleição municipal próxima passada, no âmbito do Estado de São Paulo e, consequentemente, a determinação de nova apuração, paralisando-se assim o processo de diplomação e de posse dos candidatos já dados como eleitos. Na ação popular, a competência para processá-la e julgá-la, por via de regra, é determinada pela origem do ato a ser anulado e, portanto, se a autoridade ré é órgão da União, a competência é do juiz federal de primeiro grau. Sendo, porém, competente o juiz de direito de primeiro grau do Estado-membro, se a autoridade ré é órgão desse Estado. No caso, em face do objeto e da finalidade incomuns da presente ação popular, pretende-se, em verdade, anular a totalidade de uma apuração eleitoral feita com base na lei em vigor, sob a alegação de que o sistema de urna eletrônica pode apresentar, numa ou noutra dessas urnas, falha na apuração dos votos dados. A competência para processá-la e julgá-la, inclusive para decidir-se sobre o seu cabimento, deve ser aferida pelo fim a que ela visa, e que, no caso, se situa estritamente no âmbito da competência da Justiça Eleitoral, a quem cabe decidir as questões relativas à apuração de eleição. E isso porque, apesar de o órgão réu da presente ação ser da União, a competência do juiz federal de primeiro grau está excluída pelo disposto no artigo 109, infine, da Constituição, que afasta a competência da Justiça Federal às causas sujeitas à Justiça Eleitoral. A jurisprudência desta Corte, a competência para o processo e julgamento originários de ação popular é do juízo de primeiro grau competente, o que implica dizer que, no caso, é o juízo eleitoral de primeiro grau da capital do Estado de São Paulo a que for distribuída a presente ação. Ademais, para a prática de qualquer ato da competência de segunda instância, será competente esta Corte, que decidirá como instância final, por aplicação do disposto no artigo 102, inciso 1º, letra N, da Constituição, dado o impedimento de todos os membros do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo que, devido a esse impedimento, teria essa competência de segunda instância. E, em face do exposto, resolvo a presente questão de ordem no sentido de declarar a incompetência desta Corte e a competência para processar e julgar originariamente a presente ação popular,
do juízo eleitoral de primeiro grau da capital do estado de São Paulo, a que vier a ser distribuída, remetendo-se, portanto, estes autos a essa justiça. Além disso, fica fixada desde logo que a competência em segundo grau é do Supremo Tribunal Federal, porque o Tribunal Regional Eleitoral estaria impedido, uma vez que é réu. Juiz estadual julgou ação popular contra prefeito municipal fundada em desvio de verbas federais. No Tribunal de Justiça, o relator determinou a intimação da União e do INCRA que manifestaram interesse na ação, motivo porque os autos foram enviados para o Tribunal Regional Federal sem que se houvesse anulado a sentença proferida. O Tribunal Federal suscitou conflito negativo de competência, porque competiria ao Tribunal de Justiça anular a sentença. O Superior Tribunal de Justiça afirmou que a intervenção da União, porque posterior à sentença, não determinava sua nulidade. Competia ao Tribunal Regional Federal, como preliminar da apelação, admitir ou não a intervenção e, admitindo-a, julgar o recurso. Não a admitindo, competiria ao Tribunal de Justiça julgar o recurso. Disse: na hipótese examinada, o conflito negativo de competência foi instaurado entre o Tribunal Regional Federal da Primeira Região e o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, a fim de determinar qual é o juízo competente para julgar apelações interpostas contra a sentença proferida em ação popular, ajuizada por Simval Lucena Guedes, em face de Jair Mioto, prefeito do município de Montenegro, Roraima, e outros, em razão do suposto desvio de verbas federais repassadas ao ente municipal mediante convênio. O Tribunal Estadual afirmou que o interesse do ente federal seria evidente, mas não reconheceu a nulidade da sentença e determinou a remessa dos autos ao Tribunal Federal, o qual determinou a intimação da União e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, para manifestarem interesse na demanda. Efetivamente, é incontroverso que a manifestação da União e do INCRA ocorreu após a sentença proferida pelo juízo estadual, em primeiro grau de jurisdição, depois da intimação determinada pelo desembargador relator dos recursos de apelação no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Tal premissa permite afirmar que, no momento da sentença, o juízo estadual era competente para decidir a demanda, o que afasta a necessidade de reconhecer eventual nulidade do julgado. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses similares, é no sentido de que o pedido de intervenção de ente federal, após a sentença proferida pelo juízo estadual, desloca a competência para o julgamento da apelação ao Tribunal Regional Federal. Por outro lado, o eventual interesse da União e do INCRA para figurar no polo ativo da lide deverá ser analisado pelo juízo federal, nos termos da súmula 150 do STJ. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença no processo da União, suas autarquias ou empresas públicas, o que deverá ser apreciado preliminarmente ao julgamento das apelações pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Assim, sendo reconhecido pelo juízo federal o interesse dos entes públicos federais, a competência para julgar os recursos de apelação será do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em razão do artigo 109, inciso 1º da Constituição Federal. Em caso negativo, em decisão que vincula o juízo estadual, nos termos das súmulas 224 e 254 do STJ, respectivamente, excluído do feito ente federal, cuja presença levar o juiz estadual a declinar da competência, deve o juiz federal restituir os autos e não suscitar conflito. A decisão do juízo federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser examinada no juízo estadual. Os recursos de apelação deverão ser julgados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.